Queridos, eu queria, nessa noite, dividir com vocês uma palavra que Deus tem falado ao meu coração, e que está lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 11. Eu queria convidar você já a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 11, e o tema de hoje é vergonha. Nós vamos falar sobre vergonha. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Perguntou então Davi: resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. E quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Vamos orar? Feche teus olhos, curva tua cabeça. Vamos pedir a direção de Deus nesse momento. Pai, eu queria te agradecer por tudo que o Senhor já ministrou no nosso coração. Obrigado porque o Senhor é o Deus que extrai toda a vergonha da nossa vida. O Senhor é o Deus poderoso. O Senhor é o Deus misericordioso. O Senhor é o Deus que ama sempre. O Senhor é o Deus que se importa com aquele que se sente incapaz e inadequado. Por isso, Deus, nesse momento, nós clamamos para que o Senhor possa ministrar a nossa mente e ao nosso coração. Deus, eu peço que somente o Teu Espírito tenha liberdade nesse lugar para falar e continuar ministrando ao nosso coração. Deus, eu peço que cada pessoa aqui possa sair repleta das Tuas verdades, na mente e no coração, para que possa brilhar a Tua luz, a luz de Jesus, nas suas casas e por onde estiver. Pai, eu peço agora, Deus, me abençoa nesse momento. Pai, o Senhor sabe das limitações que eu tenho agora, e eu peço que o Senhor me ajude, por misericórdia. Pai, em nome de Jesus. E a família de Deus diz? Amém. Amém. Queridos, a Bíblia, ele é um relato real de pessoas reais. Pessoas que tiveram acertos, mas pessoas que também tiveram erros. E a Bíblia não esconde nada disso. Ela mostra quem acertou, mas ela mostra quem acertou e quando errou também. A Bíblia é um relato de pessoas reais. E algumas das histórias que nós lemos na Bíblia, muitas vezes nos chocam. E nós ficamos olhando para essas histórias e nos perguntando: como que a história dessa pessoa está aqui? Como é que essa pessoa está na Bíblia? Como é que a história desse camarada, desse cidadão, aparece aqui na palavra de Deus? Que gente é essa? E aí o Max Lucado diz em seu livro Gente como a Gente, a propósito, nós temos esse livro, você pode procurar na livraria. Ele diz o seguinte: que tipo de gente é essa? Responde essa pergunta:
são exatamente as mesmas pessoas que fazem parte do grande elenco de Deus. As Escrituras são feitas de pessoas, gente comum e meio irresponsável. Queridos, quem foi Mefibosete? E por que a história desse camarada, desse cidadão, aparece aqui na Bíblia? A Bíblia não diz muita coisa sobre a vida dele, mas nós podemos entender muita coisa também. Primeiro, nós podemos entender que Mefibosete era filho de Jonatas, que era neto de Saul. Jonatas, filho de Saul, pai de Mefibosete, era o melhor amigo de Davi. Eles eram tão amigos que eles tinham uma aliança entre eles, em que Jonatas pediu para Davi para que Davi pudesse cuidar da família dele quando fosse rei. Mas em 1 Samuel, no final do livro de 1 Samuel, o texto bíblico diz que Saul e Jonatas e os outros filhos de Saul saíram para a guerra. E todos eles caíram mortos durante a batalha. E o trono ficou livre. O trono ficou livre para ser ocupado por um novo rei. Por um rei que poderia então tomar conta do reino. E naquela época, um novo rei, ele costumava marcar o seu território, exterminando toda a família do rei anterior. Mefibosete seria o herdeiro natural para assumir o trono. Depois da morte de Isbosete, irmão de Saul. Ou seja, Mefibosete era o primeiro da lista para morrer pelo novo rei. E a Bíblia diz que Davi foi eleito o novo rei. E a Bíblia diz também que ele não tinha intenção nenhuma de fazer qualquer tipo de mal contra a família de Saul. Ele não tinha intenção de matar a família de Saul, porque os dois tinham uma aliança. Mas os cuidadores de Mefibosete, eles não sabiam disso. E por isso a Bíblia diz que eles fugiram apressadamente. E durante a fuga, para tentar salvar a vida de Mefibosete, a vida desse homem ficou marcada para sempre. A vida dele nunca mais seria a mesma. Ele ficou marcado. Mefibosete, ele foi derrubado quando criança pela sua babá. E por isso ele ficou aleijado dos pés. Queridos, o que essa história tem a ver com a minha vida e com a tua vida hoje? O que essa história ela tem a ver com a nossa vida nesse momento? Queridos, eu queria ver duas semelhanças entre a história de Mefibosete e a nossa história. E a primeira semelhança é que você também carrega as marcas da queda. A Bíblia diz, perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Davi estava interessado em abençoar a família de Jonatas, ou o restante da família de Jonatas. Ele queria saber se existia alguém a quem ele pudesse ajudar. Então chamaram um homem chamado Ziba, que era aquele que tinha as informações necessárias. E aquele homem lembrou de Mefibosete. Mas a descrição que ele faz, ela é bem clara e objetiva. Ele diz, tem um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Querido, Mefibosete, ele era conhecido pela sua queda. Ele trazia no seu corpo essa marca. Ele convivia com essa marca. Ele enfrentava a vergonha causada por essa marca. Um único momento na sua vida deixou uma marca para sempre. Ele nunca mais seria o mesmo. Querido, você também hoje, eu também, nós trazemos na nossa vida fisicamente, emocionalmente e espiritualmente marcas de uma queda. Marcas de uma queda que aconteceu lá atrás, no capítulo 3 de Gênesis. A queda de Adão, ela ainda hoje tem influência sobre nós. É por isso que muitas vezes tu quer fazer o certo, mas tu faz o errado. Porque as marcas da queda, elas estão em você. Elas estão em mim. É por isso que muitas vezes você quer se levantar de um erro e você não tem forças para fazer. Porque a queda de Adão, ela tem influência sobre eu e você. E talvez exista hoje, na tua vida, nesse momento, algum erro, alguma falha, algum pecado que tem trazido vergonha sobre você. Talvez tenha alguma queda que está acontecendo recorrentemente na tua vida.
que está trazendo sobre você hoje vergonha. Algo que você não gosta nem de mencionar, algo que você tenta não lembrar, ou que pior, você tenta fingir que nunca aconteceu, mas você sabe que aconteceu, você sabe que está aí, você sabe o que foi feito, algo que você não gosta nem de sonhar, que as pessoas pensem sobre você, algo que você não gosta nem de imaginar, se alguém pudesse ler teus pensamentos nesse momento, e você tentar viver desse jeito, e você vive com essa vergonha. Querido, o que te traz vergonha nesse momento? O que para você hoje é vergonhoso até pensar? Vergonha, definição do dicionário, ele é um sentimento de insegurança, de inferioridade, de indignidade, é um medo do ridículo, é um sentimento de inadequação. Eu fico pensando nessa palavra, nessa expressão inadequação, e eu lembro da primeira vez que essa palavra ela foi muito real para mim, e ela se tornou bem real para mim. E sabe, logo que eu estava conhecendo a Lid, nós estávamos no início do nosso namoro. A Lid, ela era líder estadual de uma organização chamada Mensageiras do Rei. É uma organização de meninas. Ia existir um retiro para as mulheres, para a MCA, né? A Organização das Mulheres, e junto com esse retiro, iria ter a Assembleia das Mensageiras lá naquele retiro. E a líder era a líder estadual. E a Lid ia ir para esse retiro. E naquele retiro foi convidado o Júnior, juntamente com uma banda, o pastor Júnior, nosso pastor Júnior, junto com uma banda que ele liderava. E ele foi convidado para ir para aquela banda, e aí eu não sei, cara, eu acho que a Lid conversou com ele, porque a Lid disse assim, amor, você podia ir nesse retiro? E eu disse, não. Amor, é um retiro só de mulheres, o que eu vou fazer num retiro de mulheres? E ela disse, amor, mas você pode ir para ajudar o Júnior. E eu disse, não, o Júnior não precisa de mim. Mas aí eu sei que eu acho que deve ter acontecido uma conversa dela com o Júnior, porque o Júnior me convidou para ir naquele retiro com ele, para ficar lá no computador colocando as músicas da banda, né, durante as ministrações. E aí o Júnior me convidou, e a Lid ficava me olhando e insistindo, e aí eu disse sim para esse negócio. E eu disse, tá, então eu vou. E aí a gente combinou toda a história. Né, vamos lá, eu vou ir, vou servir, vou ter a oportunidade de estar lá, vou ver a Lid, né, vou estar vendo a Lid todos os dias. E a Lid ficava me olhando com esse sorrisão lindo dela, assim, amor, vai ser muito legal tu ir. E aí o Júnior combinou comigo, olha, sexta-feira, 10 da noite, vai passar alguém lá no Colégio Batista, né, onde eu morava na época, no internato, e essa pessoa vai te pegar e vai te levar lá para esse congresso, que era numa das praias, eu nem lembro de que praia, eu fiz questão de esquecer desse lugar, mas vai te levar para uma das praias lá, para esse retiro, onde tinha um hotel que está acontecendo esse retiro. E aí, gente, 10 horas estou eu lá, no fundo do Colégio Batista, com a minha malinha, esperando. 10 horas, 10h15, 10h20, 10h30, 10h45, e eu comecei a ficar nervoso e nada da pessoa aparecer. E aí então eu consegui ligar para o Júnior de alguma maneira, não me lembro o que era, não sei, acho que na época eu nem tinha celular, mas eu consegui ligar para o Júnior. E aí quando eu liguei para o Júnior, disse, cara, mas o cara não te pegou ainda? Eu disse, não. Ele disse, não, para aí. Aí, daqui a pouco o Júnior ligou de novo. Aí o Júnior disse assim, cara, o cara te esqueceu. E eu disse, tá, e agora como é que eu vou, né? E eu já imaginando, assim, aquele sorriso lindo da Lid se transformando numa cara feia, né? De assim, por que tu não veio, né? E aí, gente, o Júnior disse, não, faz o seguinte, amanhã vai sair alguns ônibus, vai estar saindo alguns ônibus, lá da frente do Colégio Batista, 7 da manhã, vai para lá. E eu, tá, beleza, ganhei uma noite de folga, né? Fui pro quarto, eu acho que eu consegui ainda ver alguns filmes, né? Tive uma noite boa. 7 horas da manhã, estou lá com a minha malinha, na frente do Colégio Batista. E, gente, aquilo estava lotado de mulheres. Tinha mulher por todo lado. E, gente, eu não sei o que acontece quando as mulheres elas vão para um retiro de mulheres.
Gente, eu não sei se é aquela assim, a liberdade de largar filho, de largar marido, de não pensar em toalha molhada em cima da cama, de não pensar em fazer comida, de, cara, não precisar pensar em cachorro que está fugindo de casa. Eu não sei o que é. Mas, gente, estava uma algazarra naquele lugar. E eu estava lá na frente, olhando para os lados, tentando ficar quieto, assim, e aquela mulherada vinha, se abraçava e dizia, essa noite vamos fazer tal coisa, e que bom que tu veio, e não sei o quê. E eu quieto assim ali, com esse sorrisão, assim, que bom que tu está aqui. E eu no meu coração incomodado ali, né? Mas aí, gente, sobrou uma vaga num ônibus. E aí, gente, eu disse assim, bom, então eu vou. E aí, quando eu entrei no ônibus, né, eu estava entrando no ônibus bem quietinho, estava uma algazarra das mulheres. E, gente, a coisa é tão séria que nem num amontoado eu vi um barulho tão grande dentro do ônibus. Aquela mulherada estava gritando e rindo e não sei o quê. E eu não sei eu acho que até pasta de dente estava passando uma na outra, não sei. Estava uma bagunça acontecendo. E aí, gente, eu estava entrando assim, quando eu entrei, cara, eu só vi aquele olhar assim, ó. O que tu está fazendo aqui, intruso? Tem um homem entre nós. E aí, gente, a risada já parou e os olhares já pararam. E aí eu fui entrando de cabeça baixa e fui sentando no primeiro banco. E eu fui dizendo, Lídia, senta aqui, tentando ficar quieto. E aquelas mulheres olhando e conversando, quem é? Quem é esse aí? O que ele está fazendo aqui? Né? A gente já deixou nossos maridos tudo fora. Deixamos meus filhos fora, o que está fazendo esse homem aqui? E aí, gente, quando a coisa foi começando a esfriar, o motor do ônibus já estava ligado, e eu pensei assim, bom, a coisa vai melhorar. Aí entrou por último uma irmã que era lá da igreja que eu servia antigamente, lá na Cristal, antes de vir para cá. E aquela irmã entrou. E no que ela estava entrando, o marido dela entrou junto, ficou na porta. E ela foi entrando e ela disse assim, André, tu está por aqui? E eu disse, sim, baixei a cabeça. E o marido dela olhou. E no que o marido dela olhou, o motorista veio, olhou para mim e disse assim, é o seguinte, se nós formos parados na rodoviária, diz que o teu nome é Marli. Meu amigo, o marido daquela senhora que entrou, aquela irmã que entrou, era um dos caras mais engraçados da igreja lá que eu servia. Daqueles que gosta de pegar no pé. E eu passei basicamente 1 ano sendo chamado de Marli, no antigo ministério que eu estava. Mas, gente, naquele dia, naquele ônibus, dentro daquela situação, e durante todos os dias que se seguiram, né, quando eu andava, e parecia que todas aquelas mulheres estavam me olhando e dizendo assim, tu não vai voltar no nosso ônibus. O que passava no meu coração aquela hora era um sentimento de inadequação total. Eu queria que abrisse um buraco e eu pudesse me esconder e sumir daquela situação. Mas, queridos, quem dera todas as nossas histórias sobre vergonha elas fossem engraçadas. Elas trouxessem riso e alegria para todo mundo. Mas muitas das nossas histórias de inadequação, de vergonha, elas nos deixam fora de eixo. E elas nos pressionam tanto ao ponto da gente querer se esconder de tudo e de todos. O que hoje na tua vida tem te tornado ou está te dando esse sentimento de inadequação? O que te faz pensar que tudo está fora do lugar? Que marcas isso tem deixado em você? O que isso está trazendo sobre a tua vida e sobre a tua família, que você não tenta nem mencionar para outras pessoas? Porque você tem vergonha do que você fez, do que aconteceu, da tua história, das marcas que você carrega. A Bíblia diz que todos nós carregamos as marcas da queda. Em Romanos capítulo 5 diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a primeira semelhança que nós temos com a história de Mefibosete. Nós também trazemos em nós as marcas de uma queda. Mas da mesma maneira como você traz uma marca de uma queda, eu quero dizer para você que você também possui as promessas de cuidado de um rei sobre a tua vida. E essa é a segunda semelhança. Você possui as promessas de cuidado de um rei sobre a sua vida hoje também. A Bíblia diz
Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. E eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você comerá para sempre a minha mesa. 2 Samuel capítulo 9, versículo 7. Queridos, Davi era o rei. E ele estava prometendo naquela hora cuidar da vida de Mefibosete. Ele devolveu todas as terras que eram da família de Saul e de Jonatas. E colocou um servo para cultivar. E para trazer sustento para Mefibosete. Davi estava cumprindo a sua promessa feita para Jonatas, em 1 Samuel capítulo 20. Queridos, a vida de Mefibosete, ela mudou ao se encontrar com o rei. A vida dele mudou completamente ao se encontrar com o rei. Aquele homem que era conhecido como um incapaz, como alguém que estava sendo marginalizado na sua época, alguém que era aleijado, alguém que era excluído, alguém que as pessoas não queriam estar perto. Mas a partir do momento que ele se apresentou ao rei, a vida dele mudou. E ele agora que era rejeitado, ele agora tinha terras, ele agora tinha herança, ele agora tinha servos que trabalhariam por ele e pela família dele. A vida dele mudou completamente ao se encontrar com o rei. Mefibosete agora não era mais com um qualquer, mas ele era o amigo do rei, amado pelo rei. Ele era aquele que estava na mesa do rei e iria viver ali por todos os dias da sua vida, porque o rei o amava. Ele era amigo do rei, escolhido pelo rei. Queridos, o que isso tem a ver com a tua vida hoje? Você também recebeu as promessas do Rei dos Reis. Jesus prometeu. Ele diz na sua palavra em João capítulo 10, versículos 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se você está ouvindo a voz de Deus agora, é porque você é uma ovelha do Senhor, e Ele está trazendo você para o seu rebanho, e Ele quer que você siga a voz dEle. E o texto continua, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. E ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Querido, você hoje é convidado a se encontrar com o rei. Você é hoje convidado a se tornar um amigo do rei. De participar da vida que o rei tem para te oferecer. Mas o nome desse rei é Jesus. O nome desse rei que hoje se apresenta para mim e para você é Jesus. E eu queria dizer para você que está aqui hoje, que as promessas do Senhor Jesus, elas valem para a minha vida e para a tua. As palavras de Jesus, elas não podem ser mudadas pelo que eu faço e pelo que você faz. Sabe, o terapeuta familiar Paul Faulkner, ele falou sobre a história de um homem, ele contou sobre a história de um homem que resolveu entrar num processo de adoção de uma menina problemática. Uma menina que todos desprezavam. Uma menina que era problema, uma menina que mentia, uma menina que manipulava, uma menina que roubava, uma menina que se drogava, uma menina que fugia. Qualquer pessoa questionaria a lógica daquele homem, daquele pai. A menina, ela era um problema, ela tinha um temperamento destrutivo, ela era desobediente, ela era desonesta. E durante o processo de adoção, um dia ela voltou da escola e ela revirou toda a casa em busca de dinheiro para comprar drogas. E quando o pai adotivo chegou e ela já tinha saído, ele encontrou a casa dele uma bagunça. E os amigos daquele pai souberam do que estava acontecendo. E eles chegaram para aquele pai e alertaram aquele pai para que ele não completasse o processo de adoção. Eles disseram para ele, deixa que ela vá embora. Aconselharam ele. Afinal de contas, ela ainda nem é sua filha de fato. Deixa que ela vá embora. Ela é um problema. Ela nunca vai mudar. Ela vai ser um peso para você e para sua família sempre. Deixe que ela vá embora. Pare o processo de adoção. Você ainda não é pai de fato. E ela ainda não é sua filha de fato. Mas a resposta daquele pai foi simples. Aquele pai respondeu da seguinte maneira: sim, eu sei que ainda não sou legalmente o seu pai, mas o problema
é que eu já disse para ela que eu era. Eu já disse para ela que eu era. E eu não vou voltar atrás. Queridos, o que esse homem estava falando, em outras palavras, é: eu dei a minha palavra para aquela menina. E as minhas palavras valem. Aquilo que eu falei vale para ela. Queridos, a palavra de Jesus, elas são como as palavras desse pai. As palavras de Jesus valem ainda hoje. E as promessas do Senhor Jesus ainda valem para mim e para você. As promessas do Senhor, do Rei dos Reis, valem para você hoje. E a palavra de Deus diz que Deus, em Jesus, iria nos adotar como filhos. E em Cristo, os nossos erros, a nossa vergonha não pode mudar isso. A palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 8, versículo 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ou então, nas melhores traduções, Paizinho. Eu sempre me perguntei, por que que Deus, quando Ele usa Paulo para escrever as Escrituras, Ele permite que Paulo use a expressão adoção para falar de nós? Por que que Ele não usa a expressão filhos naturais? Por que que Ele não fala que nós somos filhos naturais de Deus? Por que que Ele diz que nós somos adotados? Por que que Ele escreve aos Romanos e Ele diz, vocês foram adotados em Cristo, através do Espírito? Por que que Ele usa essa expressão adoção? Eu não sei se você já estudou um pouquinho do contexto do Império Romano, mas eu tive o privilégio de estudar e conhecer um pouquinho do Império Romano. E no Império Romano, a lei romana, ela dizia que um filho natural, que tinha nome do seu pai, que tinha parte no testamento do pai, que fazia parte de uma família. No contexto romano, um filho natural podia ser rejeitado pelo pai natural. É como se eles entendiam que um filho natural era uma surpresa. Ele não era escolhido pelo pai, mas ele era uma surpresa que podia ser rejeitado, que podia ser banido da casa. Então, na cultura romana, um filho natural, ele podia ser abandonado pelos pais naturais. Ele poderia ser deserdado, ele podia ter tirado o seu nome da herança, ele podia ter tirado o nome do pai da sua vida. Ele podia ser tirado e afastado do convívio daquela família. Mas na cultura romana, se um determinado líder de uma família, se um determinado pai de uma família, ele resolvesse olhar para um determinado menino ou menina, e ele quisesse adotar esse menino ou essa menina, ele colocaria então esse menino na sua casa, na sua família, ele daria o seu nome para aquele menino, ele colocaria o menino no seu testamento, fazia parte da sua herança, e aquele menino agora era parte da sua casa, da sua família. Mas na cultura romana, esse menino, por ter sido adotado agora por aquele pai, ele era protegido por lei. E aquele pai, agora adotivo, ele nunca poderia rejeitar o filho adotado. O que Jesus quer dizer para mim e para você hoje? A palavra de Deus, através do Espírito de Deus, Paulo escreve aos Romanos, para lembrar que nós somos filhos adotados em Cristo, por Deus. E você e eu somos filhos do tipo que nunca seremos rejeitados, porque o Pai, o Senhor dos Senhores, Ele nunca vai rejeitar os seus filhos. A palavra de Deus está nos trazendo uma promessa de que Deus nos torna filhos por adoção, ou seja, filhos que jamais serão rejeitados pelo nosso Pai. E eu não sei como você se sente com isso, mas eu fico alegre em saber que existe sobre mim, e sobre a minha vida, e sobre a minha família, e sobre aquele que se entregou a Cristo, uma promessa de que nunca mais será rejeitado, de nunca mais precisa se sentir, ou sentir-se inadequado, porque existe um Pai que nos ama, e que nunca vai nos abandonar. Você possui a promessa de cuidado do Rei na sua vida. Queridos, Mefibosete, pela sua deficiência,
jamais poderia chegar próximo ao palácio. Mefibosete, pela sua deficiência, ele jamais poderia se aproximar das margens do palácio. Quanto mais entrar diante do palácio, entrar no palácio, estar diante do rei, e quanto mais sentar na mesa do rei. Mas o texto bíblico termina com a nossa história da seguinte maneira: assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete mudou totalmente a sua história quando ele se encontrou com o rei. Queridos, para concluir hoje, nós vimos duas semelhanças entre a vida de Mefibosete e a nossa vida. Nós aprendemos que nós carregamos a vergonha das nossas quedas e que nós temos que nos livrar dessa vergonha, que nós precisamos nos encontrar com o rei e deixar que o rei derrame sobre nós as suas promessas e que nós possamos estar na mesa do rei e que possamos receber do rei as suas palavras de amor e de cuidado. Sabe, dizem que durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, um soldado ele foi preso sobre a acusação de ser um desertor. E ele era incapaz de provar sua inocência. E por causa da sua incapacidade, esse soldado ele foi condenado à morte, sentenciado à morte. Mas a história diz que esse soldado ele fez uma apelação. Ele fez uma carta, um apelo, e esse apelo chegou até a mesa do presidente Abraham Lincoln. E a história diz que o presidente leu a história daquele soldado. E aquele presidente deu o veredito. Ele concedeu perdão àquele soldado. Aquele soldado se tornou um homem livre. Aquele soldado, ele podia agora ir para qualquer lugar. Ele estava livre. Mas a história diz que aquele soldado, ele voltou ao serviço. A história diz que esse soldado, ele lutou durante toda a guerra. Mas ele foi morto na última batalha. E quando ele foi encontrado, as pessoas acharam no bolso da sua farda uma carta assinada pelo presidente, dando perdão para ele. Aquele soldado, ele encontrou coragem na graça e perdão para voltar para a batalha. Queridos, hoje mais do que a palavra de um presidente, mais do que a palavra de um rei dessa terra, mais do que a palavra de qualquer pastor ou líder religioso, você está recebendo o convite para se encontrar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Jesus Todo-Poderoso. E você está sendo convidado a participar da mesa do Rei. A partir desse momento você vai receber os elementos da ceia. E eu queria que você recebesse o cálice e o pão. Você é convidado hoje a se apresentar diante do Rei. Você é convidado a receber perdão e graça na presença do Rei. O nome Mefibosete, ele significa exterminador de vergonha. Foi exatamente o que Davi fez com esse homem. Davi exterminou a vergonha que estava sobre aquele homem e mudou a sua história. O que hoje na tua vida traz vergonha para você? O que hoje você não quer nem mencionar? O que você não consegue nem imaginar que um discipulador possa descobrir? O que hoje você tenta fugir ou fingir que nunca aconteceu? Mas a marca está aí. O resultado está aí. Queridos, nem sempre a minha família foi cristã. Eu conheci Jesus aos 12 anos de idade. Até aos 12 anos de idade eu cresci num lar de muito amor entre os meus pais. De muito amor dos meus pais conosco. Eu lembro que meu pai e minha mãe sempre foram muito apaixonados. Na frente de casa, no vasinho
da frente de casa tinha um coraçãozinho com nomes Kleber e Maria. A gente achou nas últimas vezes que nós fomos lá, dentro de uma mala que o meu pai veio me apresentar, que é a mala dos documentos dele. Dentro daquela mala tinham vários recortes de jornal. Eram declarações do Dia dos Namorados, que eles mandavam para o jornal, para que toda vez que o jornal chegasse em casa, a minha mãe pudesse abrir e estava lá declarado o amor do meu pai por ela. E um recorte especial estava lá. Um recorte da mesma data, do mesmo dia. O meu pai teve a ideia de ligar para o jornal e declarar o amor dele para minha mãe no jornal, para que todo mundo visse da cidade. Mas do lado do recorte do meu pai tinha um recorte da minha mãe. A minha mãe teve a mesma ideia. E quando ela abriu o jornal, tinha um recado do meu pai para ela. Mas quando meu pai abriu o jornal no trabalho, tinha um recado da minha mãe para ele. Eu lembro que meu pai nunca deixou, num dia das mães, a minha mãe sem, no mínimo, uma rosa. Independente da situação financeira que a gente tivesse. Sempre pelo menos uma rosa ela recebia. E eu lembro que eu sempre fui muito amado pelos meus pais. E fui muito amado pelo meu pai. A gente brincava, a gente corria. E eu lembro que muitos amigos da minha idade não queriam ou não gostavam quando os pais deles chegavam em casa. Para mim era uma alegria chegar às 5 da tarde e olhar para a esquina de casa e ver meu pai chegando. Sempre gostei disso. Eu cresci numa família de amor. Mas eu também cresci numa família com alguns descontroles. O meu pai, quando ele ficava irritado, antes de Jesus, ele costumava quebrar a primeira coisa que ele visse pela frente. E eu aprendi isso. A minha primeira reação hoje, ao ficar irritado, é olhar para o lado e ver se tem alguma coisa para quebrar. Mas quando eu estava pensando em casamento, quando eu estava pensando em construir uma família, eu lembro que eu me dobrei ao Senhor. E eu me ajoelhei. E eu disse: Deus, eu queria fazer um compromisso contigo. Eu não quero jamais quebrar qualquer coisa dentro da minha casa. Eu não quero jamais exaltar a minha voz dentro da minha casa. Jamais. Mas no segundo ano do nosso casamento, ali dia nós estávamos conversando. A conversa ela começou a ficar mais forte. O tom começou a subir. Como diríamos em Rio Grande, a poeira começou a subir. A coisa começou a esquentar. A briga começou a ficar forte. E nós começamos a brigar e trocar palavras fortes um contra o outro. Agora eu queria que você me fizesse uma pergunta. André, sobre por que vocês estavam brigando? Pergunta para mim isso. Obrigado, Paulo, que já ouviu de manhã, né? Pergunta de novo, Paulo. Só o Paulo agora. Tem a menor ideia. Queridos, a grande verdade é que a maioria dos especialistas em relacionamentos conjugais, eles dizem que a maioria das brigas do dia a dia de um casal, elas poderiam ser classificadas por bobagens. Coisas que daqui a 10 anos não vão fazer qualquer diferença na vida de um marido e de uma esposa. Nesse dia era uma dessas brigas. Mas a briga foi tomando uma proporção tão grande que eu já não conseguia mais escutar ali de falar. E ela também não conseguia mais me escutar. E a gente tinha um móvelzinho no quarto. E de cima daquele móvelzinho tinha uma TV. E a briga estava tão intensa, as conversas estavam, a gente estava levando tanto tom, que eu cheguei perto daquele móvel e eu chutei aquele móvel. E quando eu chutei aquele móvel, eu chutei com tanta força que o móvel se mexeu. E aquela TV ela caiu. E quando aquela TV caiu, eu caí também de joelhos. E eu comecei a chorar. E o Espírito me lembrou naquela hora da minha promessa, do meu combinado. E quando eu caí de joelhos, a Lide caiu do meu lado e a gente começou a chorar e conversar e pedir perdão e dizer: Deus, tem misericórdia da nossa família, nós não podemos. Depois de orar, nós conversamos, acertamos tudo. A TV ela continua funcionando, mas na caixa da TV ficou uma rachadura, uma marca. No outro dia nós fomos na casa do Tércio e da Martinha, os nossos discipuladores.
e nós contamos tudo para eles. Nós contamos da corda e nós contamos da vaca e do cavalo que tinha sido levado junto. E eu lembro até hoje da Martinha chorando na nossa frente, do Tércio chorando na nossa frente. E eles oraram por nós, eles choraram conosco, eles nos encorajaram a pedir ajuda. E nós saímos da casa deles com um compromisso de sempre pedir ajuda quando a poeira levantasse lá em casa. Nunca mais ficar sozinho, nunca mais ser pego de surpresa. Mas a verdade é que toda vez que eu estava lá em casa, que eu estava no quarto, eu olhava para aquela TV rachada e eu lembrava do meu descontrole. E eu dizia: Deus, como que eu permiti isso na minha vida? O Senhor me chamou para ser um homem de paz, e eu fiz isso. Aí um dia eu estava lendo a Bíblia no quarto, e eu olhei para a TV, e um pensamento do céu veio à minha mente: filho, eu já cobri os teus pecados, eu já perdoei todas as tuas falhas. E aí naquela hora eu lembrei que eu tinha lá em casa um adesivo, esses adesivos da cruzinha que a gente coloca no carro. E eu corri na gaveta de casa, eu peguei aquele adesivo e eu coloquei em cima daquela rachadura. E aquela TV que era para mim um símbolo da minha queda, da minha derrota, se tornou lá em casa um símbolo do triunfo da cruz de Deus na minha vida. Na hora em que você entender que existe um Deus poderoso, que perdoa, que restaura, independente da vergonha pela qual você está passando, você vai ser livre de novo. Você vai ser liberto de novo. Depois que Jesus entrou na vida do meu pai, a vida dele mudou. E hoje eu estava conversando com meu pai e eu não lembro mais qual foi a última vez que eu vi meu pai nervoso. Eu não me lembro mais a última vez que eu vi meu pai exaltado, porque Jesus transforma. Jesus muda a minha vida e pode mudar a tua também. O ano passado, ali de eu, nós fizemos 8 anos de casado. E desde aquela época até essa época de hoje, pela glória do Senhor Jesus e para a honra dele e pelo poder dele manifestado na nossa vida de casados, eu nunca mais quebrei nada dentro de casa, porque existe um Deus poderoso para sustentar a minha vida e a tua vida. Existe uma cruz poderosa que é o triunfo para aquele que crê. Existe uma cruz poderosa que é o símbolo do triunfo do Senhor na minha vida e na tua. Queridos, a Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele convidou os seus discípulos para uma ceia. E naquela noite Ele reafirmou para eles o seu amor, um amor incondicional. Ele sabia que todos o abandonariam, mas Ele falou para eles sobre os planos do Pai. Queridos, Jesus é o Rei. Nós somos como Mefibosete diante dele. Nós somos imperfeitos, indignos, incapazes, inadequados, não merecedores, até Jesus entrar na nossa vida. Mas quando Ele entra na nossa vida, você se torna o alvo do amor dele, o alvo do amor do Rei. E você não é mais um incapaz apenas, você não é mais apenas aquele imperfeito e indigno, você não é mais aquele inadequado, você passa a ser um filho adotado pelo Rei. O Rei Jesus continua nos convidando para a sua mesa. E eu queria convidar você nessa noite a fechar os teus olhos. Eu queria que você imaginasse comigo uma mesa muito bonita, uma mesa grande, com tudo aquilo que traz alegria aos seus olhos e ao seu paladar. Frutas lindas, bolos saborosos, comidas maravilhosas. E você vai se aproximando dessa mesa. E na ponta dessa mesa você percebe um ser, um homem distinto, com roupas brancas, lindas, reluzentes. Você sente a doçura daquele homem. Você sente e você percebe o sorriso verdadeiro que ele traz. E quanto mais você se aproxima da mesa dele, você se sente mais próximo dele.
e com mais vontade de sentar naquela mesa junto com Ele. E quanto mais você se aproxima, você percebe uma coroa brilhante sobre a cabeça dele. E Ele convida você a sentar na mesa. E você leva para Ele a sua vergonha, aquilo que tem trazido vergonha sobre a sua vida. E você é convidado por Ele a depositar isso sobre a mesa e participar com Ele da vida que Ele tem para você. Eu queria te desafiar hoje a aceitar o convite de receber o perdão que Jesus, o Rei, o dono da mesa, está querendo derramar na tua vida e na tua família. Eu queria convidar você a aceitar o triunfo do Senhor Jesus sobre as tuas quedas. Eu queria desafiar você a receber a marca da graça sobre a sua vida. Naquela hora, você recebe o apoio e o carinho que você precisa, somente na presença desse Rei, Jesus, o Rei dos Reis. Eu queria convidar você agora a fazer uma oração e dizer assim: Deus, eu entrego ao Senhor aquilo que tem trazido vergonha sobre a minha vida. Confessa a Ele teus pensamentos, confessa a Ele tuas motivações, confessa a Ele os sentimentos, as tuas ações, e deixa Ele, só Ele, cuidar de você nesse tempo. Eu queria convidar você a participar da mesa do Rei, do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a comer do pão que Ele deu, o corpo dele, pela nossa vida. Da mesma maneira, a Bíblia diz que Jesus, Ele nos entregou um cálice da nova aliança, uma aliança feita no seu sangue, o sangue que cobre todo o pecado, o sangue que transforma as nossas quedas em um triunfo, o sangue que transforma a minha vida e a tua, o sangue que faz com que você não seja mais o mesmo. Eu queria convidar você agora a beber do cálice da nova aliança, e que você nesse gesto possa dizer: Deus, eu vou estar sempre na tua mesa. Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus poderoso para perdoar todo aquele que entender que o Senhor é o Deus que muda e transforma a nossa história. Deus, eu queria pedir para que muitas e muitas pessoas aqui hoje possam ter um encontro genuíno com o Senhor, um encontro de perdão e graça, um encontro que vai transformar a sua história, porque a verdade é que o Senhor não nos fez para ficarmos caindo e reincidindo nas nossas quedas. O Senhor entrou na nossa história para mudar e para fazer tudo novo, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Existe alguém hoje, eu queria dar essa oportunidade, que gostaria de manifestar publicamente a sua decisão por Jesus, e que está dizendo: eu preciso desse Rei na minha vida, eu preciso do Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Se você está fazendo essa decisão, se você quer entregar a sua vida a Jesus, o Rei dos Reis, eu queria te convidar a levantar a tua mão onde você está e manifestar isso publicamente. Mas talvez você está aqui, você já tomou essa decisão há tanto tempo, mas você caiu de novo, e essa queda tem trazido vergonha sobre a tua vida, de tal maneira que você não consegue levantar sozinho. Mas você gostaria de dizer para Deus: Deus, eu quero estar na presença do Rei de novo. Deus, nós louvamos o teu nome, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos convidou, independente da nossa história, da nossa vida, o Senhor nos convidou a participar da tua mesa, e o Senhor tem derramado sobre nós perdão e graça. Obrigado, Deus, porque essa noite é uma noite de salvação. Deus, é uma noite em que o inimigo sai daqui retirada, Pai, pois Deus, nós somos teus, e o Senhor nunca vai nos rejeitar. Como um bom Pai que ama, o Senhor está aqui, Pai, para acolher teus filhos, Pai. Eu peço, Deus, restaura cada vida aqui, a começar pela minha família.
Deus, restaura-nos para a honra e glória do Teu nome. E Deus, que nossa história sirva somente a um Senhor, a um Rei, ao Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida. Deus, abençoa cada um aqui poderosamente, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai.